Olá, irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão e amigo, presbítero Diogo Ramos. Mais uma vez, grato a Deus pela vida de cada irmão, cada irmã que vem acompanhando as nossas lives aqui no nosso canal, do YouTube. E também grato a você por estar divulgando o nosso trabalho aqui, que é um trabalho sério, onde a gente trata de conteúdos bíblicos e trabalhamos com a palavra de Deus. Então, que você possa continuar nos seguindo e também divulgando o nosso canal, mandando o link para alguém e também compartilhando para que pessoas sejam abençoadas pela palavra. Nós estamos aqui com uma série de assuntos, com o tema de escatologia. Já peguei aqui a minha Bíblia e nós estamos hoje dando início e continuidade ao assunto. E o assunto de hoje é o Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo. E já para ganhar tempo, visto que a live é pequena, de 20 a 25 minutos, eu já quero lhe convidar a ler um texto na Palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo de número 3. E estaremos assim fazendo menção da Palavra de Deus nesse momento, com o tema o Tribunal de Cristo. 1 Coríntios 13:11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra que alguém edificou se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como pelo fogo. Meus amados irmãos, aqui temos um texto bíblico, e um dos textos, onde Paulo, ele vai tratar desse assunto, o Tribunal de Cristo. O que é o Tribunal de Cristo? É um julgamento. É um julgamento de obras, onde nós seremos julgados conforme as nossas obras. A Bíblia fala de pelo menos 4 julgamentos. 4 julgamentos. Primeiro julgamento é o julgamento pós-morte. Essa é uma das aulas que está aqui no nosso canal, que a gente já falou, que é a morte e o estado intermediário. Visto que tanto quem vai para o paraíso como vai para o inferno, ainda não é o fim, Eles irão ressuscitar. Então isso é um julgamento da parte de Deus. Está em Hebreus 9, versículo 27. Está destinado o homem morrer uma vez, e daí segue-se ao juízo, ao julgamento. O segundo julgamento que se dará é esse que a gente vai estudar aqui agora, Tribunal de Cristo. O terceiro julgamento está lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, chamado de julgamento das nações, quando Jesus vier com poder e muita glória e pisar no monte das oliveiras, ele vai atrair para si as nações e vai fazer aquilo que a Bíblia chama de julgamento das nações. Ele vai colocar à sua esquerda os bodes e à sua direita as ovelhas. E ele dirá aos bodes: tive fome e não me desse de comer, tive nu e não me vestisse, fui estrangeiro e não me hospedasse. Aquelas pessoas vão perguntar: quando, Senhor, não fizemos isso? Quando a um desses pequeninos não fizeste? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E para as ovelhas ele vai dizer: tive fome, me desse de comer. Todo esse processo. Quem são as ovelhas aqui nesse julgamento? São todas as nações que se aliaram a Israel na grande tribulação. E os bodes, todas as nações que foram a favor do anticristo e contra Israel na grande tribulação. Então isso é chamado na Bíblia de julgamento das nações. O último julgamento está lá em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo do 11 a 15, onde a Bíblia chama de julgamento do trono branco ou juízo final, onde Deus julgará todos os ímpios
todos os anjos caídos, não é? Todos os ímpios em geral mesmo, desde o primeiro homicídio lá, quando Caim matou Abel, até o tempo presente daquele julgamento, e todos aqueles que virão do milênio, né? Que do milênio de Cristo, a última guerra de Gog, Magog e tudo mais. Então, esse é o julgamento do juízo final. Então temos pelo menos esses 4 julgamentos na Bíblia. E nós iremos tratar aqui do tribunal de Cristo. O texto em apreço que lemos, Paulo está falando a uma igreja de Corinto. A tipo de contexto, eu quero gastar aqui 3 minutos bem rápido. Corinto foi uma igreja que Paulo ganhou, lá em Atos capítulo 18. Quando Paulo discipulou aquela igreja por alguns meses, acredito que 6 a 8 meses, ele tinha que avançar no ministério, foi para Éfeso, Atos 19, mas ele deixou um casal lá de obreiros, Áquila e Priscila. E também depois agregou Apolo, um pregador eloquente que apareceu e que ficaram tomando conta daquela igreja. E agora Paulo, depois das suas viagens, está na sua cadeia, está na sua prisão domiciliar e recebe notícia de alguns problemas em Corinto. É interessante a igreja de Corinto, porque ela oscila, a balança de Corinto, ela dava nos dois lados. Primeiro, a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, que todos os dons estavam na igreja. Veja, todos os dons do Espírito, que são vários dons, não é? Não são só os 9 lá de 1 Coríntios 12. Tem os dons lá de Romanos 12, não é? Que são os dons de serviço. Temos os dons espirituais, que é a ferramenta de trabalho, em 1 Coríntios 12. E temos os dons ministeriais em Efésios 4 e 11, onde Deus levantou ministros, pastores, doutores, evangelistas, para edificar a igreja na palavra. Também essa igreja de Corinto tinha 3 tipos de pessoas lá. Um homem natural, um homem carnal e um homem espiritual. O natural, aquele que não nasceu de novo, por isso que é natural, não participou do sobrenatural. O carnal é aquele que nasceu de novo, mas as suas práticas, suas atitudes continuam carnais. E o espiritual é aquele que tem sim a comunhão com Deus, com o Espírito, discerne tudo e de ninguém é discernido. Ali estava na igreja de Corinto. A igreja de Corinto também tinha um partidarismo. É por isso que Paulo escreve esse capítulo 3 para combater esse partidarismo que tinha lá. Uns diziam, eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Pedro e outro de Cristo. Eram os partidos que tinham na igreja de Corinto. Então, por causa desses partidos, cada um queria uma glória do trabalho. E o que é que acontece? Paulo agora está trazendo uma educação. E como se dividia esse partidarismo? Os que eram de Paulo eram aqueles grupo do teólogo Paulo e também aquele grupo que dizia, vou falar em tese aqui, fui eu que iniciei o trabalho, fui eu que comecei o trabalho. Aí queriam glória disso, então era o grupo de Paulo. O grupo de Pedro, o grupo do pastor presidente da igreja, do líder maior, da coluna da igreja. Não, eu só recebo ordem do presidente, do Pedro, né, que era o presidente lá. E do Apolo era aquele grupo do pregador, eloquente, né, gostava da pregação. Então era tipo assim, feito hoje, né? A turma olha lá na agenda, quem vai cantar, quem vai pregar, aí eu vou para o culto, senão eu não vou. É o grupo de Apolo. Apolo era um pregador. E o grupo de Cristo eram religiosos, que não se submetiam à autoridade delegada, não é? Viviam sua vida a seu bel prazer, e esse se tornava o pior dos grupos. Então Paulo está combatendo isso no texto aqui. Ele está dizendo quem é Apolo, quem é Paulo, não é? Quem é Pedro, senão cooperadores do reino. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Todo o crescimento da obra, irmão, está em Deus, está na pessoa de Deus. É por isso que Paulo coloca aqui esse texto como educação para a gente acerca do tribunal de Cristo que vai ocorrer. Porque Paulo diz assim, versículo 10, segundo a graça de Deus me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. Ou seja,
Paulo, como teólogo, como escritor das cartas, recebeu algo além dos apóstolos e dos líderes maiores da igreja, e Pedro confirma isso na sua carta, que Deus deu algo a Paulo que não deu demais. Paulo se coloca como aquele que estava lançando os fundamentos, mas outros edificam sobre o fundamento que Paulo lançou. Ou seja, cada um tem a sua ação no corpo de Cristo. Cada membro tem a sua atividade. E Paulo diz no versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Toda obra que eu devo fazer, irmãos, no reino de Deus, na obra de Deus, cooperando com nossos pastores, há um fundamento já. E o fundamento não é Paulo, não é Pedro. O fundamento não é o obreiro da igreja, com todo respeito a todos os obreiros. Não é a dirigente do ciclo de oração. Não é o professor da escola. O fundamento da obra, irmão, a base central da obra é Cristo. Você quer ganhar um grande galardão? Faça a obra em cima desse fundamento que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento do trabalho. Ele é a pedra angular, a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Cristo é a pedra onde nós devemos lançar a nossa obra, lançar o nosso trabalho. Cristo é o fundamento. Então, Paulo está usando aqui esse texto para ensinar aquele grupo de pessoas que há um fundamento onde eu devo fazer a minha obra. E esse fundamento é Cristo. Então vamos lá direto ao ponto, não é? Tribunal de Cristo. A palavra tribunal, ela deriva, né? Estou aqui com a minha apostila. Quem quiser adquirir, converse conosco que a gente consegue uma apostila para você. Esse tribunal de Cristo é um julgamento de obras, que eu coloquei aqui, para receber galardão por suas obras, também chamado de festa dos galardões ou reunião de Cristo com a igreja, não é? Então, esse julgamento, esse tribunal, Paulo está trazendo ele de uma figura de um julgamento lá da época, onde os juízes julgavam numa planície alta de pedra, que era chamada no grego de Bema, ou Bema. Então Paulo está olhando aquele juiz e julgando, está trazendo uma lição agora para a gente, que Cristo também tem um Bema, um tribunal, onde ele julgará as nossas obras. Esse é o primeiro ponto. E eu quero ler um texto também para parafrasear isso que eu estou falando. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 10, Paulo diz assim, no seu ensino. Ele diz, porque todos aqui, igreja, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Guarde isso aí, porque a gente vamos trabalhar em cima disso. Haverá pessoas que receberão obra e haverá pessoas que não receberão obra. É isso mesmo que você ouviu. Então veja como você está edificando a sua obra, não é? Segundo ponto, quando será este tribunal? Esse tribunal ele se dá logo após o arrebatamento da igreja. Lembra do último assunto que a gente teve sobre o arrebatamento da igreja? Então a igreja ela será arrebatada. E segundo Atos capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 17, quando a igreja for arrebatada, preste atenção, ela não vai direto ao céu, ela vai para as nuvens, entendeu? Ela vai para
as nuvens. E antes da igreja adentrar a eternidade, ela vai primeiro para as nuvens. Para quê? Ela vai para as nuvens para esse evento aqui que a gente está estudando agora. Para ser arrebatada. E nesse arrebatamento, quando ela se encontrar com o Senhor nas nuvens, ali é que se dará o grande julgamento chamado de Tribunal de Cristo. É ali onde Jesus vai galardoar a igreja. Antes de ir para o céu, antes de ir para as bodas, primeiro ele vai julgar as nossas obras boas ou más. Então esse julgamento será depois do arrebatamento. Ele será nas nuvens do céu, como a gente citou aqui, 1 Tessalonicenses 4:17, Atos capítulo 1, versículo 9 a 11. Quem será o juiz desse julgamento? O juiz desse julgamento será o próprio Senhor Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 10, versículo 42, quando Pedro diz que ele será o juiz, não é, que julgará. E também está lá em Atos 17:31, quando Paulo lá no Areópago pregava para os sábios, epicúreos, filósofos. Ele fala que Deus constituiu Jesus como juiz. E em João capítulo 5, Evangelho, versículo 22, o próprio Senhor Jesus, ele deixa claro que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar todas as coisas. Então o juiz de todos os julgamentos será o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem serão os réus desse julgamento? Os réus ali serão todos os salvos, tanto os que já morreram em Cristo, quanto os que estarão vivos naquele dia. Serão julgados essas pessoas salvas. Como eu disse e repito, não é um julgamento para pecador, nem é julgamento para condenar pecado ou para absolver pecado. É um julgamento de obras. Ali a gente vai ver o coração e a obra de cada um. Tem muita gente que você pensa que vai ganhar um grande galardão, e naquele dia haverá o dia da grande surpresa. E aquela pessoa que muitas vezes você pensa que não vai receber, está fazendo a obra, porque a maior obra que façamos é uma obra oculta em Deus. O que vai ser o julgamento neste tribunal? Julgamento de obras, como eu já falei, não é boas ou mais. Há alguma possibilidade, eu coloquei aqui porque eu achei interessante. Há alguma possibilidade de erro nesse julgamento? Será que o justo juiz que julgará aqui pode errar o seu julgamento? Claro que não. Aquele que tem 7 olhos de fogo julgará com justiça. Quem fez, fez, irmão. Quem não fez, não fez. Não tem um meio termo ali com ele. Então ali ele chamará todos para o seu bema, para o seu julgamento das suas obras. Então ele arrebata a igreja e ali começará o julgamento. E Paulo disse que cada um lançará sua obra para ser avaliada. Irmãos, fazer a obra de Deus é uma coisa tão simples, tão maravilhosa. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 10, versículo 42, diz isso aqui, ó. Aquele que der um copo de água fria a um dos meus pequeninos, em nome de discípulo, eis que vos digo, que de maneira nenhuma perderá o vosso galardão. Um copo de água. O que é um copo de água? É mérito para galardão. A gente pensa que ganhar galardão é se eu for pastor, presbítero, diácono, evangelista, dirigir um grupo da igreja. Irmão, tem coisas simples na obra que receberá um galardão.
Havia uma mulher por nome de Tabita ou Dorcas, lá na igreja primitiva, que com uma agulha, essa mulher fez uma grande obra. Com uma agulha, uma grande obra. Então são coisas pequenas que nós receberemos um grande galardão. O tempo da live já está nos pedindo para parar. Mas eu quero lhe convidar para na próxima live entrar mais a fundo no texto que lemos. Eu até coloquei aqui na apostila que a gente produziu, cada ponto aqui, dá para ver aí? Pronto. Cada sinal desse, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, eu estarei comentando esses símbolos que Paulo usa para trazer um ensino para a obra da gente. Então cada ponto desse será uma educação para nós. Mas eu fecho meu pensamento com uma palavra. Mateus capítulo 6, Jesus disse assim: aquele que quiser dar uma esmola com a mão direita, esconda a esquerda. Aquele que jejua, não faça transparecer aos homens. Porque aquele que faz alguma coisa, Jesus quis ensinar isso, querendo glória do homem, já recebeu o seu galardão. Mas aquele que faz a obra em oculto, olha só, que coisa maravilhosa. Aquele que faz uma obra em oculto, Deus o recompensará publicamente. E onde é que será isso? Aqui na terra? Não. No tribunal, no bema de Cristo, publicamente, diante de todos, diante de toda a igreja, o Senhor dará o teu galardão. Então não te preocupa se alguém está vendo o teu trabalho, se o obreiro está vendo, se o pastor está vendo, se a dirigente está vendo. Faz a obra em oculto, porque um dia o teu Senhor vai te expor publicamente. E aqueles que olhavam para você e diziam: esse irmão, essa irmã não fazia nada, o que é que ele está fazendo ali? Aí o Senhor vai abrir o livro das tuas crônicas. Oh, glória a Jesus! E aquela obra que você fez oculto e não teve recompensa, como aquele homem lá do rei, não é? Lá do livro de Esté, Mardoqueu, fez uma obra, ficou oculta, ninguém lembrou, mas um dia o livro das crônicas vai se abrir. Deus vai abrir o livro das obras. Mas que Deus em Cristo vos abençoe. Eu quero estar orando por sua vida e quero lhe pedir, continue nos seguindo, e na próxima aula estaremos comentando mais a fundo esse assunto para concluirmos ele, já para começar as bodas do Cordeiro. Que Deus em Cristo vos recompense, que Deus em Cristo vos abençoe. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe e até mais.